Oi, gente, tudo bem? Então vamos trabalhar aqui com essa videoaula. Bom, a disciplina ela tem o objetivo de mostrar a vocês como é que se consegue a definição de algo, como se descobre um novo conhecimento, uma nova definição, a descoberta realmente de uma informação, algo novo, dentro do processo científico, não do processo empírico, porque o processo empírico vai muito da subjetividade, da sua individualidade, da sua opinião, do seu ponto de vista. Todo mundo tem que ter o seu senso crítico, né? A sua forma individual de avaliar as coisas, mas isso depende de pessoa para pessoa. Tem a questão científica. A questão científica ela é determinada, ela é estudada, ela é observada e depois ela é confirmada. 1 mais 1 é 2 aqui e lá na China. Só que existem preceitos aqui que são diferentes da China a partir do momento que você olha pela subjetividade. A intenção aqui é a objetividade. Então, vamos trabalhar essa questão da ciência, né? Como a ciência pode definir algo. E geralmente o conhecimento científico ele descobre algo. Ele supõe algo novo, uma descoberta, né? Um novo sentido, uma nova definição. O que de novo a gente pode trabalhar? Com base no conhecimento científico. A gente pode definir aqui, o tema. Então, qual é o tema que você vai escolher? Então, você tem 4 áreas da administração, os 4 pilares da administração. Nós temos o marketing, o financeiro, a produção e os recursos humanos. Nós vimos lá na aula que você pode escolher um desses pilares para fazer a sua pesquisa. Na área dos recursos humanos, você pode falar sobre motivação, sobre cultura organizacional, clima organizacional, pode falar sobre estresse, você pode falar sobre as leis trabalhistas, você pode falar sobre liderança, porque às vezes o desempenho do colaborador depende muito, né, da forma como você lidera, como você é liderado. A empresa X, ela tem um papel de liderança, um papel de chefia. Aquela pessoa, o maioral lá da empresa, ele é chefe ou ele é um líder? Tem uma diferença aí, né? Então você pode trabalhar a motivação, a liderança numa empresa X, numa empresa Y. Você pode fazer um estudo de caso, né, de uma determinada empresa. Você vai lá na empresa e faz um estudo sobre uma determinada realidade em relação a recursos humanos. Você pode trabalhar o financeiro, você pode trabalhar dentro do financeiro contabilidade, os lucros, os custos, as despesas. Você pode trabalhar como é que uma empresa estuda o preço de venda de um determinado produto, como ela faz todo esse reconhecimento, como é que ela faz a sua política de preço. A empresa, ela vende produtos top de linha ou ela tenta ser uma empresa com visão popular? Porque você tem ali a boutique, com umas roupas mais requintadas, roupas de marca, mas você também tem aquele lojão, daquela blusa bem simples, daquela camisa feita que não tem uma marca específica e o preço é bem baixinho. Ambas as empresas, tanto a boutique quanto o lojão, eles têm sucesso. Qual é a diferença entre eles? A estrutura? Sim. O prédio? Sim. A vestimenta e o comportamento dos vendedores? Sim. Mas o grande diferencial é o público. É o público que ele atinge. Pessoas com costumes diferentes, pessoas com objetivos diferentes e pessoas com poder aquisitivo diferente. Você pode fazer um estudo sobre essa parte aí financeira. Você pode fazer sobre marketing, né? Lembra o marketing tem 4 P's, né? Produto, preço, prazo e promoção. Você pode falar sobre a promoção de um produto, a forma como a empresa faz a sua publicidade. Quais são, por exemplo, os campos em que aquela empresa faz a sua publicidade? Além da posta no rádio, ela posta na TV, na internet, nas redes sociais, etc, etc. E por fim, você pode fazer no último, que é a produção. Se você for fazer uma pesquisa de uma indústria, né, você pode aí pesquisar algo relacionado à produção de uma empresa, os métodos de produção, a cadeia de suprimentos da empresa. Você pode pesquisar sobre logística, como é que a empresa faz sua logística de venda, como é que ela faz sua logística reversa, como é que você pode
estruturar o estoque, né, de matéria-prima dessa empresa. E não precisa ser uma grande empresa, você pode ir num ateliê, por exemplo, né? Você vai num ateliê, você pode estudar o processo produtivo daquela pequena linha de costura. Como é que chega o tecido, né? Como é que esse tecido é costurado, depois como ele é, aliás, como ele é cortado, depois como ele é costurado, como é que a empresa faz o seu armazenamento de linhas, o tipo de tecido, é o algodão, é a malha, enfim, você pode fazer todo o processo. Depois da roupa já confeccionada, ela pode ir para a tinturaria, ela vai para o bordado, etc, etc, etc. Então, são essas 4 áreas, repetindo: marketing, RH, produção e financeiro. E aí o tema, como é que você vai trabalhar o tema. Eu fiz, pessoal, deixa eu mudar aqui a tela, eu orientei um projeto de pesquisa lá na escola que eu trabalho, é uma escola de ensino médio. O tema do trabalho, né? Empreendedorismo na escola, desenvolvendo atividades empreendedoras. Então nós fizemos um trabalho de empreendedorismo dentro da escola. Então esse foi o título, né? Então você vai criar um título. O tema é uma desses 4 que eu acabei de citar. O título é o que você vai trabalhar. Isso aqui é na área do empreendedorismo, né? E aí a gente fez uma empresa de verdade, o lucro foi repartido entre os meninos. Foi uma experiência bem legal, uma empresa júnior. Você vai fazer... Qual é o título? Se você for fazer uma análise financeira da empresa, tá aí o título: a análise financeira da empresa X. Ou então do marketing, as modalidades, a forma publicitária da empresa X, né? Os métodos de publicidade da empresa X. Você pode trabalhar as leis trabalhistas, né? Como a aplicação devida e lícita das leis trabalhistas melhora o desempenho dos colaboradores de uma empresa, né? Ou então, como a empresa X, né, a forma como a empresa X desenvolve a motivação dos seus colaboradores. Enfim, é o título, né? É a apresentação do projeto. Às vezes, um livro ele é lido pelo seu título. Então, o seu título tem que ser um título bem trabalhado, né? Bem desenvolvido, né? E aí, pessoal, vamos seguindo aqui esse modelo, eu vou colocar no grupo. Logo no começo aqui dos slides, aqui dos meninos, tem as palavras-chave. Lembra que lá no grupo eu coloquei palavras-chave? As palavras-chave, elas são palavras que mais se repetem ao longo da pesquisa que você vai fazer, ao longo do desenvolvimento do projeto, e são palavras que dão característica ao processo científico, à pesquisa, ao tema, ao título que você criou. Ora, esse aqui é sobre empreendedorismo, então a própria palavra empreendedorismo é uma palavra-chave. Inovação, né? Nós criamos uma empresa na escola. Então, organização administrativa. Eu organizei, eu fiz uma empresa com 7 jovens. Um ficou com marketing, o outro ficou com financeiro, o outro ficou com as vendas, né? Cada um ficou com uma área. Então a gente fez uma organização administrativa. Administração. Firmino, administração eu vou colocar como palavra-chave do meu trabalho. Ótimo, né? Na verdade é uma palavra-chave que pode estar em todos os trabalhos, porque todos os temas serão da área da administração. E oportunidade, porque o empreendedorismo é sempre uma oportunidade, principalmente quando o brasileiro, né? O brasileiro ele percebe, ele observa que na situação ruim, o que pode melhorar a vida dele é exatamente a ação empreendedora que ele vem a desenvolver. Tanto é que o ano que mais nós tivemos ação empreendedora no Brasil, por incrível que pareça, foi 2020. Todo mundo desempregado, o Brasil inteiro na crise, o brasileiro contornou a crise, né, criando a sua própria empresa. Nós não vamos fazer hipóteses, até porque as hipóteses elas só serão definidas depois. Então você concentra o tema, depois você faz um título bem interessante, como se fosse assim o título do livro que você vai escrever, um título interessante, pensado, vai mandando para mim. Depois você vai fazer as palavras-chave. Depois das palavras-chave, você vai escolher o problema, a pergunta norteadora do trabalho, né? E eu vou colocar aqui qual foi a pergunta norteadora dos meninos. Aqui eles fizeram um resumo, não vou cobrar o resumo. Depois eles fizeram uma contextualização e bem aqui, pessoal, eles fizeram a pergunta. Ó. Deixa eu ver aqui. Não, a pergunta
né? A pergunta não está aqui. Depois eu vou mostrar para vocês. Mas a pergunta, pessoal, deixa eu olhar aqui. Não tá. A pergunta, pessoal, é exatamente aquilo que a gente pode fazer, né? Quais, por exemplo, você vai falar sobre as leis trabalhistas. E aí, qual seria a pergunta, professor, sobre as leis trabalhistas? Quais, olha a pergunta que eu estou fazendo. Quais as leis trabalhistas que mais motivam um colaborador no seu desenvolvimento profissional? Porque você sabe que tem muita gente que se motiva a trabalhar porque sabe que no final do ano vai receber 2 salários. É o 13º. E o 13º ele ajuda a pagar a conta, ele ajuda a pessoa a sair do vermelho, ele ajuda a pessoa a fazer uma viagem no final do ano, no Natal, no Réveillon. Isso dá motivação, dá ou não dá? Então pode ser a pergunta, né? Se você for fazer um estudo financeiro de uma empresa, quais as maiores dificuldades que a empresa X tem na sua gestão financeira? Geralmente tem empresas que as maiores dificuldades que tem é na questão da tributação. Você sabe que o brasileiro, né, ele paga muito imposto, paga muito tributo, paga muitas taxas e às vezes isso desmotiva um empresário. Então é uma pergunta que você pode fazer. Eu vou fazer, eu gostei da ideia do ateliê lá. A minha tia tem um ateliê, eu vou fazer um projeto, vou desenvolver um projeto lá. Aí você pode pensar assim, né? Como a empresa X desenvolve o seu processo logístico e produtivo, né? A sua pergunta, né? E é interessante entender como é que ela faz, como é que ela pega a linha, o tecido que chega de qualquer jeito lá enrolado naqueles rolos lá, como é que ela transforma aquele tecido naquela roupa bem bonita que depois ela vai colocar lá na vitrine. Olha que projeto interessante, você estudar o processo, né, do grosso até o fino, né, do rústico até o delicado, contornado. É uma pergunta, então você tem que fazer a pergunta norteadora, né? A pergunta. E é o problema que você quer descobrir. Repito, todas as grandes descobertas da humanidade, as descobertas científicas, todas começaram com uma pergunta. Por quê? Como? Quais? Quantos? E aí, faz o projeto. Depois do projeto, a gente descobre, né? A gente descobre aí a gente descobre a resposta, né? Eu estou aqui com o meu celular na mão e aí eu estou, né, com o grupo e eu vou repetir o que está lá no grupo, né? Repetindo o que está lá, o tema a ser trabalhado, que pode ser marketing, recursos humanos, produção financeira, depois as palavras-chave, depois a pergunta norteadora, o problema e depois o objetivo geral, né? Qual é o objetivo geral aqui desse trabalho, que projeto aqui que os meninos fizeram lá na escola, lá no ensino médio? Desenvolver ação empreendedora no espaço escolar, ou seja, desenvolver ação empreendedora, ou seja, fazer uma empresa. E os meninos fizeram uma empresa, de modo a proporcionar uma experiência inovadora e construtiva de organização e gestão empresarial. Então os meninos fizeram uma empresa de verdade. O objetivo foi desenvolver uma ação empreendedora na escola. Pronto. E aí, pessoal, uma dica para vocês falarem o objetivo geral, desenvolver, escrever o objetivo geral, você tem que começar esse objetivo com um verbo. Esse verbo tem que estar no infinitivo, ou seja, a conjugação real dessa ação verbal, do verbo. Por exemplo, AR, ER, IR e OR, certo? Por exemplo, um objetivo. Você quer fazer, né? Você quer estudar a gestão financeira da empresa, né? Então, o tema financeiro, título, é análise financeira da empresa X. As palavras-chave: financeiro, dinheiro, custos, despesas, investimento, pode ser essas palavras-chave. Objetivo geral, já que o tema é uma análise, o objetivo geral é analisar. Termina com AR. Esse projeto aqui que eu estou mostrando para vocês, eu usei a segunda conjugação, que é ER, desenvolver, né? Existe também o verbo contribuir, observar, propor. Tem projetos que querem propor melhorias
né, na gestão financeira da empresa. Ou então propor melhorias no processo logístico do ateliê. Ou então propor formas mais modernas e contemporâneas e atuais do processo de publicidade e propaganda de uma empresa. Porque tem empresa que se duvidar, ainda faz panfleto e só divulga os seus produtos na rádio. Fazer o panfleto é legal, investir um horáriozinho na rádio é legal, mas por que também não ir na internet? Então, se você vai escolhe uma empresa que não tem desenvolvimento ainda na publicidade na internet, nas redes sociais, você pode propor. Qual é o objetivo do projeto? Propor, ou contribuir, ou analisar, ou desenvolver, né? Você que vai escolher esse verbo. Então, pessoal, tá lá no grupo, escolham, né, esse tema, escolham o título, escolham um campo, uma área de atuação da empresa. É muito complicado você fazer uma análise, pessoal, financeira, ou do marketing, ou do financeiro, ou do RH das empresas no Brasil em geral. É interessante você desenvolver o projeto, e a orientação que eu dou como professor da disciplina é você escolher um campo de atuação, tá certo? Um campo de atuação, uma empresa, você ir na empresa e desenvolver esse projeto. E aí você vai encontrar um problema, porque tem empresas que tem um marketing ok, mas o financeiro, ó. Então, se o marketing está bem desenvolvido, vai no financeiro. Você chega no ateliê, eu já trabalhei com logística, minha casa é uma bagunça, meu quarto é uma bagunça, mas lá onde eu trabalhava, quando eu trabalhava com logística de medicamento, era tudo organizado. Era A, B, C, era pingo no I, 1, 2, 3 e 4. Você me perguntava assim, Firmino, onde está o medicamento X? Está ali, ó, tudo organizadinho. Aí você chega no ateliê, lá as roupas são lindas, mas o processo é lento e elas demoram muito para fazer uma roupa. Por quê? A linha está aqui, o tecido está aqui, o botão está ali, está uma bagunça, não tem organização nenhuma. A empresa é linda, o financeiro está ótimo, as donas estão ricas. Então você não vai falar do financeiro, aí você vai falar da logística, da produção. Então escolhe ali um problema, escolhe ali um local, escolhe ali um setor da empresa que precisa da tua atuação, que precisa da tua análise, que precisa realmente existir um problema. Lembra do problema, pergunta norteadora? Firmino, o projeto vai ser só isso? Não. Depois nós vamos ter, por exemplo, isso aqui, ó, justificativa e contextualização. Vocês vão ter que justificar, mas eu não vou cobrar isso agora, eu vou cobrar só o que está lá no grupo, aqueles 4 primeiros pontos. Então você, quando terminar esse vídeo, você vai, né, elaborar isso aí e mandar para mim, para quando for terça-feira eu já chegar com a correção. Não deixem para terça-feira para vocês fazerem para vocês desenvolverem esse projeto. Não façam isso, porque vai demorar muito na nossa disciplina. E a gente precisa dar passos mais rápidos, porque isso aqui a gente não faz de um dia para o outro, né? Então, quero ver vocês escrevendo, quero ver vocês desenvolvendo. E a contribuição que eu puder dar, né, espero ser a melhor possível. Depois a gente vai fazer a justificativa. Faça um objetivo. Qual é a real finalidade dessa pesquisa, tá bom? Aí, lá no projeto, aliás, nesse slide azul aqui, eu mandei para vocês, está lá no grupo, eu deixei aqui alguns temas. Esse é do tema da área social, esse é do tema da área pedagógica, já trabalhamos em sala naquele dia. Um tema aqui da área da administração, o Brasil e a abertura das atividades de empreendedorismo. Perceberam que eu gosto muito da área do empreendedorismo? Olha só, qual o problema? Uma pergunta: quais os fatores que influenciam a alta mortalidade empresarial no Brasil? Só que esse projeto aqui está muito amplo. Eu vou fazer uma análise geral do Brasil. Não, o que eu vou propor para vocês é uma análise local, na comunidade de Quixadá, tá certo? Eu vou só passar aqui mais uma vez o projeto dos meninos. Eles se basearam, né, nesses empreendedores aqui, desenvolveram um objetivo geral, né? Depois a gente vai fazer um estudo teórico. Como é que vai ser isso aqui? Depois eu explico, né? Por exemplo, esses 3 autores aqui, ó, Souza, juntamente com Mask. Esse livro que foi escrito por 3 autores, né, o Cunha, o Silva e o Yamaguchi, e esse aqui, que é Avenato, são 3 obras que falam sobre empreendedorismo. Firmino, eu vou falar sobre financeiro, eu vou falar sobre logística. Se eu for falar sobre logística, você vai ter que citar o Balu, que é um dos grandes autores que falam sobre a logística. Firmino, eu vou falar sobre RH. Você pode procurar um livro
ou um site na internet de alguma psicóloga que estuda o comportamento, o nosso comportamento como ser humano no trabalho, né? Firmino, eu vou falar sobre a CLT, então você tem que citar a CLT, né, no seu trabalho. Você vai lá na lei, lá na internet, e tem lá, Central das Leis Trabalhistas. Aí você tem que citar a CLT, né? Ou seja, nós vamos fazer uma pesquisa e ela vai ser baseada em fatos assim, mas a gente vai deixar para depois, tá bom? Então eu aguardo para vocês. O que eu prometo aqui, eu vou mandar o modelo dos slides do projeto, né, para futuramente vocês me entregarem, tá certo? Vocês vão apresentar o projeto que eu vou preparar e aí vou entregar para vocês, tá bom? Fica aguardando até no máximo segunda-feira, tá bom? Segunda-feira. Grande abraço, gente.